agradecer pelo que o Senhor tem dado, dar a nós nesta manhã a sua mensagem, aos nossos corações. Por esta manhã estarmos neste culto abençoados, Senhor, já sermos aqui nesta manhã ministrados por a tua presença, ministrados pela tua unção, ministrados pelos louvores, ministrados, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã. O pastor Paulo está nas tuas mãos, Senhor, como instrumento, como aquele, Senhor, que falará segundo o que o Senhor tem direcionado ao seu coração através do Espírito Santo. Ser com Ele mais uma vez mais, dá-lhe mais sabedoria como o Senhor já tem empregado. Senhor Espírito Santo, está em o teu poder, a sua mente, o seu ouvir, o seu falar, ó Deus, o seu olhar, a administração da mensagem do seu coração. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho já, nesta manhã, a todos os teus filhos que vão receber a tua porção, que o coração deles estejam abertos para isso ser louvável ao Senhor. Amém, meu pastor. Vem cá, Deus seja louvado. Glória a Deus e bênção, né, irmãos? Eu cumprimento a todos vós com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã maravilhosa, gloriosa. Amém. Sem perda de tempo, eu já peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21, né? 2 Samuel, capítulo 21. Vamos estar lendo aí 3 versículos apenas nesta manhã. Eu creio que se nós saíssemos daqui agora, né, já sairíamos cheios da presença de Deus, né? Amém, glória a Deus. Quão maravilhosamente Deus operou no nosso meio nesta manhã, derramando da tua presença, da sua unção. Aleluia. Batizando o irmão ali, né? Que bênção. A apóstola nos ungiu aqui para sairmos ungindo as pessoas, orando pelas pessoas. E eu acabei recebendo também fortemente a minha parte, né? Fui orar pela missionária ali. Deus tomou nós dois ali, né? Foi uma bênção. Então, se a gente fosse embora agora, acredito que já iríamos felizes, né? Cheios da presença de Deus. Mas Ele nos incumbiu nessa manhã, Ele está trazendo, né? Mais um algo. E eu creio que Deus vai falar só um pouquinho a mais com a gente, amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 15 até o 17. 2 Samuel 21, de 15 a 17. Está escrito assim na palavra do Senhor: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Somente até aqui, né? Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra gloriosa falou muito comigo e creio que vai falar também com os irmãos nesta manhã. Todos sabem a trajetória de Davi. Ele começa a sua vida ali, né? Com destaque perante o povo de Israel, quando ele ainda menino, ainda jovem, um jovem franzino, ruivo, de gentil aparência, como nos relata a Bíblia. Ele não concorda ali com o gigante filisteu Golias, afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel, pedindo um homem para que lutasse com ele, para que pelejasse com ele, e quem ganhasse a guerra daria a vitória ao seu exército, ao seu povo. E Davi ali, ele
Na força do Senhor ele vai contra o gigante filisteu. Um homem cuja estatura, segundo os historiadores, girava por volta dos 3 metros. Quando a gente ouve falar em gigante, a gente, num primeiro momento, se lembra dos contos de fada, né? Onde os gigantes ali nos livros eram homens de 10, 12, 15 metros de altura. Mas não. Quando a Bíblia fala em gigantes, eram aí pessoas que tinham aí cerca de 1 metro a mais acima da estatura do povo daquela época. Ou seja, ali uma média de altura de 1,70, 1,80, 2 metros, os gigantes chegavam por volta de 3 metros. Então 1 metro a mais de estatura em uma pessoa em meio a outras já é uma grande diferença. Numa guerra, então, uma pessoa como essa conseguiria empunhar uma lança muito mais pesada, um escudo muito mais pesado, conseguiria manejar uma espada enorme, pesada, afiada, que poderia matar muito mais, destruir muito mais os inimigos. E Davi, aquele menino, ele vai contra aquele gigante. Tentaram colocar uma armadura nele, mas não serviu nele, porque aquela armadura era para Saul, não era para ele. Ele se sentiu incomodado, sentiu seus movimentos limitados, e ali Davi resolveu ir assim como ele apacentava os rebanhos do seu pai, tão somente com algumas pedrinhas e uma atiradeira. E ele, na força do Senhor, atira uma pedra em direção àquele gigante, que se encrava num ponto exato, numa falha ali do capacete, num espacinho. Aquela pedra acerta a testa do gigante e o derruba ao chão. Agora eu te falo, Davi fez isso pela sua própria força? Não, ele fez na força do Senhor. Inclusive, enquanto o gigante o afrontava, ele disse: tu vens a mim, né, com espada e escudo, e eu vou contra ti na força do Senhor. Então, assim também na minha e na sua vida, quando alguma situação se levanta contra mim, contra você, devemos ir não na força do nosso braço, não confiando em nós mesmos, mas na força do Senhor, orando, pedindo a Ele a vitória. Todos conhecem muito bem a trajetória de Davi. Isso foi só para dar uma pequena introdução. O texto nos diz que tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Irmãos, aquele povo sempre esteve em guerra, e ainda hoje estão em guerra com Israel, filisteus e o povo de Israel. Só que hoje mudou de nome, né? Filisteu, Filisteia, Filistina, e hoje é Palestina. E a gente acompanha nos noticiários, a guerra ali entre eles não acaba. Há pessoas, há algum tempo atrás eu ouvi uma entrevista numa rádio de uma pessoa, de um brasileiro que mora lá, e ele contando como é que é. O povo da Palestina chega a lançar cerca de 600 pequenos mísseis por dia, em média, cerca de 600 mísseis em direção a Israel. Como Israel tem um poder de fogo muito grande, em termos de um sistema defensivo chamado Iron Dome, que rastreia ao céu os objetos e destrói os mísseis ainda no ar. Por isso eles lançam tantos mísseis, para que dentre esses 600 algum míssil penetre o sistema de defesa, porque nenhum sistema de defesa é perfeito, nenhum sistema de defesa é 100%, e ainda aquele sistema de defesa moderníssimo permite ainda que passe um ou outro míssil. E quando Israel se levanta contra eles, eles se fazem de vítima, dizem que Israel está atacando. Isso vem desde os tempos bíblicos, e ninguém sabe. Eu acredito que isso só vai acabar quando Jesus voltar. E o interessante, uma lição que tiramos desta frase, né? Tiveram os filisteus mais uma peleja contra Israel.
é que quem tem paz não procura guerra. Aleluia. Não era Israel que estava procurando guerra contra os filisteus, mas sim os filisteus se levantando em guerra contra Israel. Irmãos, você já viu alguém que tem paz no coração sair arrumando confusão, arrumando encrenca? Quem não tem paz no coração, se está no trânsito, leva uma fechada, talvez por uma distração, outro motorista já cola o dedo na buzina, mete a mão na buzina, já xinga, já fala horrores ali, já se estressa ao extremo. Alguns lá na frente tentam até jogar o carro na frente, assim, revidando a fechada. Pessoas que não têm paz no coração, vivem em pé de guerra, até mesmo dentro de casa, briga com a esposa, briga com o marido, bate nos filhos, reclama do vizinho. São pessoas que não têm paz no coração, são pessoas trevosas, pessoas que precisam de Deus em suas vidas. Porque quem tem paz jamais procura guerra. Quem tem paz, você leva uma fechada no trânsito, vai com Deus, abençoado, né? Eu aqui trabalho no trânsito, alguns meninos aqui também, alguns irmãos. Fala, vai com Deus, abençoado, Deus abençoe. E tranquilo. Chega alguém acelerando, você joga para a direita, vai embora. Se tem algum vizinho afrontando, ao invés de você ir lá, bater na porta, chamar o vizinho para fora, querer briga, querer discussão, não. O que você faz? Você procura dar um bom testemunho, você entrega a situação a Deus, ora a Deus, que Deus vai dar a vitória. Quantos são os casos que a gente ouve por aí, de vizinhos trevosos, que procuravam confusão o tempo todo, e através do testemunho da pessoa, aquela pessoa foi mudando e acabou se convertendo, acabou aceitando num dado momento um convite para vir à igreja e se converteu, e hoje é uma pessoa de Deus. Hoje é uma pessoa que, ao invés de ter trevas no coração, uma pessoa que, ao invés de buscar briga, confusão, é uma pessoa de paz, é uma pessoa que dá bons conselhos, é uma pessoa calma, uma pessoa que verdadeiramente tem Deus no coração. Aleluia! Irmãos, contra o inimigo não há diálogo. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu jamais posso falar com alguém que é contra mim? Não. É no seguinte sentido: é no sentido de dar legalidade ao inimigo. Verdade, meu Deus. Por quê? O que a Bíblia nos ensina? A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, se o inimigo usa alguém para nos afrontar, a nossa briga, a nossa luta não é contra a pessoa, e sim contra as forças espirituais do mal que estão usando aquela pessoa. Uma pessoa que deu brecha, uma pessoa que de repente está enfraquecida espiritualmente, acaba sendo usada pelo inimigo nessas coisas. Então, contra o inimigo não há diálogo. Ou seja, qual é o nosso principal inimigo? É o irmão, é a irmã, é o vizinho do lado? Não, o nosso principal inimigo é o pecado. Esse é o nosso principal inimigo. Por quê? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Meu Deus. Ele traz uma separação entre nós e Deus, provocando não uma morte física. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não é apenas uma morte física, porque sabemos que após a morte física o espírito continua. Leve engano se alguém acha que acaba aqui. Não acaba. O que acaba é esse corpo, essa vida terrena, mas o nosso espírito continua. Então a morte espiritual é pior do que a morte física nesse sentido, porque se alguém morre em trevas,
Se alguém morre sem Jesus, sem a salvação, lá do outro lado, vai estar em trevas, vai estar onde há choro e ranger de dentes. O que é que Jesus nos ensinou? Estaríamos onde há choro e ranger de dentes se não tivéssemos salvos, se não estivéssemos nele. Então, irmãos, esse é o nosso maior inimigo, é o pecado, e não devemos dar trela para o pecado. Muitas vezes nós, quando éramos do mundo, fazíamos várias coisas erradas, nos convertemos, mudamos as nossas práticas, a nossa maneira de viver, mas volta e meia o inimigo volta, ele vive ao nosso redor buscando a quem tragar, buscando ver em mim, em você, uma falha. Por isso, se vemos algum sinal de pecado se aproximando, devemos sair fora, guerrear, usando as armas de Deus. Aleluia. Conforme está escrito lá em Efésios 6, louvado seja Deus. E há batalhas, irmãos, que se repetem na minha e na sua vida. Às vezes você se pergunta, mas eu já passei por isso 1, 2, 3, 4 vezes. Senhor, por que sempre me volta esse tipo de luta? Sempre me volta esse tipo de dificuldade? O que está acontecendo, Senhor? A gente questiona Deus. Mas sabe por quê que as lutas se repetem? Em primeiro lugar, é pela nossa própria culpa, E segundo, porque o próprio Deus permite. Por que Ele permite? Porque as lutas que voltam para mim, para a sua vida, é porque nós ainda não vencemos, nós ainda não fomos aperfeiçoados naquela área, e Deus permite que venham as adversidades, as lutas, naquelas mesmas áreas, para que nós sejamos forjados, sejamos moldados para entrar no querer de Deus. Para aí sim, estando no querer de Deus, estando aperfeiçoados, possamos seguir adiante, possamos seguir com Deus, e aí sim, preparados para receber as promessas, para viver o bem de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Bastante interessante também aqui, é que fala aqui ainda no versículo 15, desceu Davi, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi. Acaso a Bíblia diz que Davi subiu para vencer? Não, Davi desceu para vencer. E como é que eu e você, crentes em Cristo Jesus, devemos buscar a vitória? É subindo? É indo para cima do inimigo carnal, do inimigo físico? É tripudiando sobre os outros? Ou será que nós descemos em oração, Aleluia. buscando a Deus, buscando a direção, clamando a Ele a vitória? Será que nós buscamos a nossa vitória como Penina, que afrontava a Ana todo o tempo, porque ela tinha filhos e Ana não tinha, tripudiando em cima de uma deficiência da outra? Meu Deus. Ou será que nós buscamos como Ana, que se ajoelhava, que se humilhava, que chorava, que clamava para receber a vitória? Será que nós agimos como Senaqueribe, que chegou ali afrontando o povo de Judá, afrontando ali o rei Ezequias? Ou será que nós somos como o rei Ezequias, que rasgou as suas vestes, que jejuou, que chorou, que clamou, e que pediu através ali do profeta Isaías a intervenção de Deus? Glória a Deus. Ana conquistou a sua grande vitória. Hoje ninguém sabe
o nome de nenhum dos filhos, dos vários filhos de Penina, mas o filho de Ana todos conhecem. Foi Samuel, Aleluia. profeta, sacerdote, juiz, que Deus, sempre será lembrado. soberano e eterno. Senaqueribe teve que bater em retirada, porque o Deus dos altos céus, o Deus do povo de Judá, que ele afrontava, ouviu a oração do seu servo em humilhação e mandou um anjo que matou 185.000 soldados assírios em uma só noite. Ele teve que bater em retirada. Ele teve que reconhecer que o Deus do povo de Judá era o verdadeiro Deus. Verdade, meu santo. Era o Deus forte, era o meu e o seu Deus. Louvado seja Deus. Também diz que com Davi ali desceram os seus servos, né? Desceram os seus servos e pelejaram contra os filisteus. Irmãos, é como a minha esposa disse aqui, né? É muito importante que eu e você nos acerquemos de pessoas que possam nos ajudar. Nos acerquemos de pessoas que não por interesse financeiro ou coisa e tal, mas principalmente por interesse moral. Confessando aqui, né, interesse moral. A gente sabe que é uma pessoa forte espiritualmente, a gente sabe que é uma pessoa de oração. Devemos nos acercar dessas pessoas. Por quê? Porque quando estivermos fracos, quando estivermos caídos, essa pessoa vai nos pôr para cima, vai nos dar a mão, vai nos levantar. Vai dizer: não, se levanta, vamos em frente, Deus é contigo. Então é muito importante pessoas que pelejam pelas nossas causas. Agora fica a pergunta: eu e você que sempre queremos pessoas que nos ajudem, queremos pessoas que pelejem por nós, que entrem nas nossas batalhas, mas será que nós temos pelejado a causa dos irmãos? Meu Deus. Será que temos ajudado em oração? Será que temos colocado o irmão para cima quando está numa situação difícil, um problema? Ou será que temos apontado o dedão lá e acusando e pondo mais para baixo ainda? Meu Deus. O que nós temos feito? É bem certo que não devemos entrar em qualquer peleja dos outros, né? Devemos orar antes e pedir a direção de Deus. Porque pode ocorrer também que aquilo que está sucedendo ao irmão, à irmã, pode ser algo permitido pelo próprio Deus para ensinar alguma coisa. Então, se colocamos a nossa mão sem direção de Deus, o que acontece? Além de não ajudar a pessoa, vai acabar sobrando para nós, vai acabar sobrando para a gente. Por quê? Porque não foi na direção de Deus. Agora, se você ora e Deus te manda ajudar, você sente no coração que é para ajudar, não perca tempo, não deixe para amanhã, não postergue, vai lá, dá a mão, ajuda, Aleluia. ora. Se preciso for, faz uma campanha na casa do irmão, da irmã, pela vitória dele, sem interesse algum, então somente para ajudar a pessoa. Então devemos estar com pessoas que nos ajudam, mas também tem o outro lado, devemos ajudar as demais pessoas. Glória a Deus. Devemos sempre lutar juntos. Outra coisa, eles pelejaram contra os filisteus, né? Os filisteus eram o quê? O povo de Judá? Inimigos. Os filisteus eram inimigos. Então eu e você jamais devemos nos dividirmos contra os outros. Devemos estar sempre em união. Por quê? O que Jesus nos ensinou? Que a casa, né, dividida não prevalece. Assim, ele falou isso em relação ao reino do mal, mas também na igreja. Se a igreja estiver dividida, o que acontece? O ministério acaba se desfazendo. Porque um puxa para cá, outro puxa para lá. Um tem opinião A, outro tem opinião B. É normal o ser humano ter opiniões divergentes, mas o que tem que ser feito? Tem que se chegar a um consenso de algo
que mantenha todos unidos em uma só direção. Como é que eu e você vamos guerrear contra o inimigo se estamos divididos uns contra os outros, um falando mal do outro, Meu Deus. com fofoquinhas, com picuinha? Ah, eu vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrano. Ah, eu acho que cicrano é muito chato. Ah, fulano é muito... Sabe? Não é assim. Temos que nos unir. Temos que nos unir e estar em prol do reino, trabalhando em prol do reino. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que estar sempre unidos, irmãos. Já imaginou se os valentes de Davi ali, né? Dizem que os valentes de Davi, né, era um exército que venceu vários outros exércitos ali, na força do Senhor. Expandiu-se muito o reino de Israel, conquistaram muitos povos. Agora, já pensou se eles fossem divididos? Já pensou se aqui, numa guerra como essa, mais uma peleja contra os filisteus, se eles se dividem? Já pensou se eles começam a guerrear uns contra os outros? Quem quer gostar disso? O inimigo. Assim como eu e você, se estamos divididos, quem vai gostar é o inimigo das nossas almas, porque estaremos fracos, estaremos distraídos, pelejando uns contra os outros, e ele vai estar de boa, fazendo o que ele quer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi se cansou. Davi se cansou, porque Davi não era mais aquele menino. Já haviam se passado os anos, era uma pessoa idosa. Além da fraqueza física, creio que havia também uma certa fraqueza espiritual, porque, como conhecemos a história de Davi, na sua trajetória, ele cometeu alguns pecados graves também, como adultério, como o assassinato de Urias. Então Davi não era mais aquele homem de quando Deus chamou, de quando Deus mandou ali Samuel ungir, aquele homem que matava urso, matava leão com a força das suas próprias mãos, que matou o gigante. Não, ele já estava cansado. Ele já estava cansado. Agora é o seguinte: se cansar na batalha não é pecado. Ou melhor, se cansar na batalha e não no pecado. Eu e você podemos até nos cansar pelejando, batalhando espiritualmente, mas não devemos nos cansar na prática do pecado. Lembra lá atrás? Creio que alguns aqui nasceram em berço evangélico, né? Sempre foram crentes, mas pessoas assim como eu e vários aqui, como a gente se cansava servindo ao inimigo. A gente cansava os nossos corpos, né, virando madrugadas, desonrando os nossos corpos, destruindo os nossos corpos, consumindo coisas que não devia, fazendo coisas que não devia, e não estava nem aí, e achava muito bom. E numa próxima oportunidade, né, ficava na expectativa de uma outra oportunidade para ir de novo, para fazer de novo. Meu Deus. E hoje nós somos crentes em Cristo Jesus, salvos, alcançados pela graça, alcançados pela misericórdia dele. Glória a Deus. E nos cansamos. Se o culto passa 10 minutos, 20 minutos, demorou demais hoje. É verdade. Aquele pregador falou muito. Quem estava dirigindo o culto falou demais. O grupo de louvor, em vez de cantar 2 louvores, cantou 4. E reclama de tudo. Não vou porque está frio, não vou porque está muito calor. Se cansa com qualquer coisa para servir a Deus. Mas no mundo não se cansava, achava bom e queria mais. Por isso que não devemos nos cansar. Aleluia. Ou melhor, podemos até nos cansar, mas pelejando espiritualmente contra o inimigo de nossas almas, não no pecado. E aqui a Bíblia diz que Davi e seus servos pelejaram contra os filisteus, né? E Davi se cansou. Só que, aqui no versículo 16, diz que Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante,
que o peso da lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, intentou ferir a Davi. Quando é que se levantam na minha e na sua vida os maiores gigantes? É quando estamos fracos. Verdade. É quando estamos fracos, é quando estamos em momentos de depressão, momentos de desânimo. É verdade. Aí que o gigante, ele se levanta contra mim e contra a sua vida. Quem é esse gigante? É o diabo, é o Satanás, é o inimigo da minha e da sua alma. Ele se levanta contra nós, porque ele está sempre de olho. Mas nós, em Cristo Jesus, nós estamos guardados. Mas ele fica procurando uma brecha, e ele não desiste. E ele procura hoje, procura amanhã, procura o ano que vem, o outro ano. Ele continua, ele não desiste. E quando surge a primeira brecha, o que ele faz? Ele entra com tudo. Verdade. Ele entra com tudo para derrubar a mim e a você. Meu Deus. Portanto, eu e você precisamos estar sempre na força do Senhor, sempre buscando a proteção dele, sem dar legalidade ao mal, sem dar legalidade para que o inimigo não ache vez na minha e na sua vida, para que ele não venha a nos derrotar. Aquele gigante, Isbi-Benob, alguns historiadores chegam até a especular que poderia ser um dos filhos do gigante Golias. Só que a Bíblia não diz isso. Isso é apenas uma especulação dos historiadores. Agora uma coisa é certa que aquele homem, Isbi-Benob, aquele gigante, era um dos descendentes de Golias. Havia ali uma família, havia ali um povo que eram os gigantes, era uma raça. E aquele homem certamente tinha algum parentesco com Golias. Ou seja, Davi foi promovido à vida pública ali através da morte de Golias, quando ele matou o primeiro gigante. Agora, um gigante queria pôr fim na vida dele, queria pôr fim no reinado dele. Era o passado tentando voltar para matar Davi, para acabar com Davi. Assim como muitas vezes na minha e na sua vida, coisas que já considerávamos esquecidas, vencidas, coisa que passou, pode voltar para tentar contra mim, contra você. Meu Deus. Mas nós, agora com mais experiências, nós agora fortalecidos em Cristo Jesus, devemos estar firmes para não deixar, firmes, clamando a Deus para que o inimigo do passado, aquele que vencemos lá atrás, não venha a ter vitória contra nós hoje. Louvado seja Deus. O texto diz que Isbi-Benob, ele cingia uma espada nova, trazendo para os dias de hoje. O que é essa espada nova? São estratégias diferentes que aquele inimigo lá de trás vai estar usando contra mim, contra você. Você acha que ele vai vir da mesma maneira que ele veio lá atrás, que ele tentou contra mim, contra você? Não, ele vai usar novos ardis. Meu Deus. Ele vai usar outras ferramentas. Meu Deus. Ele vai procurar novos meios para tentar acabar comigo e com você. Louvado seja Deus. O inimigo vem de armadura nova, usando sempre novas estratégias. Aqui a Bíblia diz que Abissai, filho de Zeruia, um dos valentes de Davi, ele se levanta socorrendo a Davi e matando o gigante filisteu Isbi-Benob. Agora eu te pergunto, a vitória veio por parte de Abissai? O socorro veio da parte de Abissai? Não, Abissai foi apenas um instrumento. Ele foi apenas um instrumento para estar dando livramento a Davi.
trabalha muito no trânsito. Sabe quando você está no trânsito, ocorre um engavetamento ali, você escuta carro batendo em outros carros na frente, batendo atrás e seu carro sai ileso? Foi sorte? Foi Deus que me deu. Sabe quando você está no engarrafamento e vem ali uma arrastão? Pessoas quebrando o vidro, assaltando um carro, assaltando o outro, e nem enxerga o seu carro, passa em frente. É Deus nos livrando. Aleluia. É Deus guardando a mim e a você. Glória a Deus. E Deus, que sempre foi com Davi, apesar das suas falhas, Deus que tinha Davi como um homem segundo o seu coração, Aleluia. Deus traz o socorro a Davi através da vida de Absai, através de um dos seus valentes. Irmãos, já quero estar concluindo, né? As horas se avançam. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesse momento, para a gente estar concluindo com a oração. Deus maravilhoso. Deus Santo e Todo-Poderoso, Pai querido, Deus eterno e soberano, ó Senhor, nos ensina a confiar mais em Ti, Senhor, a cada dia. Nos ensina, Senhor amado, a crer, Senhor, que o socorro vem do Senhor. O socorro não vem de nós mesmos, o socorro não vem do homem, o socorro não vem dos recursos financeiros, o socorro sempre vem de Ti, meu Pai. Pai Santo e Todo-Poderoso, e que nós, Senhor, prossigamos nessa caminhada junto a Ti, Senhor, de mãos dadas contigo, Senhor, pois precisamos, somos pequenos, somos dependentes, Senhor. Precisamos que o Senhor nos levante, Pai, nos erga, porque somos fracos, nós reconhecemos. Às vezes nós tropeçamos aqui e ali, mas com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua companhia, Senhor, jamais ficaremos prostrados, jamais seremos derrotados pelo inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que venhamos, meu Deus, lembrar disso a todo momento, a toda hora, meu Pai. Pai Santo e Todo-Poderoso, contando sempre, Senhor, com a Sua graça, com a Sua proteção, Pai. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu já quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.